Hum, tá, faça isso. Vamos lá. Eu estou aqui com o Rhinoceros aberto e o Ladybug, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras aulas. Pegar um arquivo antigo, salvar contra o nome e limpar para a gente ficar só com o que a gente precisa, certo? Aí eu vou mostrar aqui, vou procurar um arquivo de uma outra aula. Eu não lembro qual é, mas vamos tentar esse aqui. Vai? Deixa eu ver. Vai deixar. Eita, esse aqui é velho. Só vai deixar esses três aqui, ó. Só esses três aqui. É, esse daqui é opcional, se quiser trocar esse elemento aqui, é opcional. Deixa eu ver. Esse daqui a gente pode deixar também, tá? Pega o da aula passada que já tem um day period. Day period eu mostro de novo, isso aqui não vai fazer diferença não. Esse daqui que eu queria. Isso aqui a gente vai ter em qualquer um. É de radiação. Radiação na superfície, vamos usar aquele mesmo terreno da aula passada. A gente faz no terreno e depois a gente faz. Porque com o gráfico que a gente montar para o terreno, a gente vai fazer o da fachada também. Só vai trocar um arquivo e vai usar o da fachada também. Pode deixar ele aqui. Aqui a gente começa, Ctrl Shift S. Tá aqui. Radiação nas superfícies. Tá aqui o bichinho. Vamos lá. Eu vou pegar um componente aqui e eu vou explicar ele no Ladybug. Tem um componente aqui chamado Cumulative Sky Matrix. Eu vou colocar ele aqui e eu vou explicando o que é que a gente precisa Professor, para ele. você pegou o arquivo do Rhino, aquele que tem aquelas superfícies, né? A gente vai trabalhar com aquele arquivo de novo. Ok. Aqui eu peguei o do Grasshopper, eu dei uma limpada aqui. Esse aqui ele chama Cumulative Sky Matrix, ele fica aqui, ó. A gente vai usar, a gente vai usar, num primeiro momento, esses dois aqui. Skydome. Mas primeiro, cumulativo Sky Matrix, vamos ver aqui o que é obrigatório nele. A localização, a radiação direta, a radiação difusa e só, tá? Diffuse radiation, E só isso daqui. Esse componente é meio simples. O que ele vai fazer é uma coisa meio simples. Mas a gente vai aqui na localização. É, de- a gente colocando o arquivo, a gente vai fazer o norte igual do outro arquivo também. Aqui eu vou procurar as radiações, ó. Direct Normal Radiation para Direct Rad e Diffuse Normal Radiation para Diffuse Rad. E aqui ele já rodou direto com direto, difuso com difuso. E aqui ele já rodou esse negócio que ele chama de cumulativo Sky Matrix. Agora, para explicar isso daqui o que é, o melhor é a gente usar um outro componente, que é aquele Sky Dome, tá? Esse daqui é Sky Dome, certo? Aí eu vou colocar aqui o que é que ele recebe. Um Sky Matrix como obrigatório e ele já roda aqui, tá? E aí a gente pode ver o que é que está acontecendo. Você pegou Sky Matrix com Sky Matrix? Vou dar uma olhada aí. O que é que está acontecendo? Dá para aumentar a escala, dá para fazer essas coisas. Opa, aqui ele não está com o controle.
Esse é difícil. Esse é difícil de descobrir. É, para quem está começando. Depois de um tempo você pega. Olha o que é que aconteceu aqui. Vou botar na perspectiva. Essa Sky Matrix é isso daqui, ó. Esse Sky Dome é uma visualização desse negócio que ele chama de Sky Matrix. Isso daqui. Oi? Não apareceu nada. O meu na perspectiva também não apareceu não, pessoal. Apareceu no superior, mas na perspectiva não. Aí deve ser uma questão de zoom. Você achar o lugar que ele está. Porque se ele aparecer no superior, ele tem que aparecer na perspectiva. Já vi aqui. Já viu? Foi o zoom. É. Foi o zoom mesmo. Foi o zoom mesmo, né? É isso daqui. A gente vai. Isso daqui, ó. São medidas de radiação. A radiação total que está vindo de cada. Bom, pegou o céu, dividiu em quadrados, não é isso? Ele está chamando isso aqui de matriz do céu, né? E cada quadrado desse, ele colocou a radiação acumulada em quilowatt-hora por metro quadrado ao longo do ano, porque eu não botei nada aqui, ó. Se eu colocar uma coisa aqui, eu começo a filtrar aquela mesma coisa que a gente viu de começar a filtrar por período do ano, por dia, etc. Né? E a radiação é responsável pelo calor, ela é responsável pelo rendimento de uma placa voltaica, é um elemento, quanto mais radiação tiver na sua fachada, bom, não necessariamente posso dizer que mais quente ela vai ficar, porque você tem um brise na fachada, tem um espaço de ar e tal, mas você entender o que é que acontece com sua fachada durante o verão, durante o inverno, durante o ano inteiro, durante esses períodos, pode te levar a um projeto melhor, tá? Aqui eu tenho voltando aqui para o cumulativo Sky Matrix, ele tem aqui um negócio que chama High Density ou Low Density, High Density ele está como true, né? É verdadeiro ou falso, e eu posso colocar alguma coisa aqui para ele, só para mostrar que eu posso ter uma matriz menos detalhada, né? Com quadrados maiores, com áreas, ele chama de patches, né? Patch seria retalhos maiores ou menores. Vou botar aqui só por curiosidade, botar um Boolean toggle desse daqui, ligar ele como falso, e ele vai recalcular falso, verdadeiro. Esse aqui é o High Density, ó. Esse aqui com alta densidade, os retângulos ficam menores, etc. Eu tenho umas dúvidas sobre isso daqui, por que ele está... Enfim, são lugares que o sol passa pouco, não sei, mas tem uns lugares que eles ficam em branco. A gente vai fazer nossas contas no low density mesmo, né? No de baixa densidade, para tentar entender, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui para mostrar, ó, posso mexer na escala, posso mudar o ponto central, posso projetar isso daqui para imprimir, para mostrar. E ele tem uma opção aqui, Show Components, ó, que também é um booleano de verdadeiro e falso, tá? E eu vou colocar um booleano aqui que eu acho interessante para a gente conversar
sobre o que está acontecendo. Falso é a mesma coisa. Se eu mudar para verdadeiro, ó, ele separou em três aqui, que são três medidas que eles fazem. A radiação total, recebida a partir de cada quadrante do céu. A radiação direta, que é um sensor da estação meteorológica, e ele mede só o raio que vem diretamente para aquele ponto, tá? E a radiação difusa durante o ano, que é bem alta para Salvador, né? A gente recebe bastante. E essa daqui é a ideia, tá? De você poder fazer simulações, não simplesmente não baseado simplesmente na posição na Terra do ponto, no movimento aparente do Sol para aquela região, que é simplesmente um estudo de sombras, né, de como é que o Sol vai bater e tal, mas você pode fazer de radiação também, que é o que vai tornar aquilo ali mais ou menos quente. Tem algumas posições do Sol que vão acontecer entre os meses de abril e julho aqui em Salvador, que boa parte dos dias vai estar nublado. Vão ter dias de sol também, mas vão ter muitos dias nublados. Em outras cidades, você vai ter outras situações ao longo do ano. E como ele está medindo a radiação, o que foi filtrado pela nuvem não vai chegar no sensor da estação meteorológica. Eles modelam um ano padrão e eles estão levando em consideração uma série de coisas aqui do clima da cidade, né? Não simplesmente, não levar em consideração simplesmente a posição do Sol, mas como é que costumam ser aqueles dias. Vão ter dias de sol mesmo no inverno. Nós vamos ter dia de céu aberto e tal, mas vamos ter alguns dias mais fechados, pelo menos bem mais fechados do que no verão, né? Durante esse período de mais chuvas aqui, tá? E esse Sky Dome, eu faço questão de mostrar para ver de onde é que vem os cálculos que a gente está fazendo e o que é que ele está pegando, ó. Ele está pegando a radiação direta, radiação que vem direta de um ponto do Sol para cá. Tem um sensor para isso, para pegar Sol que vem direto. E tem uma forma de medir a radiação diffuse, ó, a radiação difusa, né? A radiação difusa horizontal é um elemento... Bom, o normal, o sensor vai estar apontando para o Sol. E o horizontal, o sensor vai estar na horizontal e vai estar medindo o que está chegando ali de forma difusa, distribuído pela atmosfera e tal. E aqui ele tem outras medidas, tá? Tem outro aspecto aqui do Sol, que é da iluminação, que a gente vai ter aqui. Iluminância, medida aqui em luz, tá? Uma medida de como é que está iluminado. E esse é o dilema, quer dizer, a gente quer que um espaço seja ventilado, que ele tenha aberturas, que seja bem iluminado. A gente não precisa ligar uma lâmpada às 4 horas da tarde, mas a gente quer também que tenha um conforto térmico. E essas coisas conflitam, né? E aí, estratégias diversas para lidar com isso. Essa simulação vai dar uma coisa um pouco mais numérica para a gente trabalhar, tá? Então, esse daqui é para a gente entender o que é. Inclusive, essa separação, a gente vai ver. Esse daqui é uma soma desse com esse, mais ou menos, desses dois, do que vem direto e do que está difuso. A gente consegue montar esse elemento de cá, tá? Com essa soma. E a escala de cores, ela está indo de 0 aqui. Elas são todas iguais, né? Embora aqui eu esteja só até aqui o 12, né? Não sei nem se no 18, eu tenho aqui embaixo, eu vou ter uma coisa nessa faixa do 18,40. Aqui eu vou estar em torno de 12 e tal. Maior parte do ano, para todo o ano, né? Para um ano todo. Eu vou ter mais radiação difusa pelo norte do que pelo sul, né? E aqui também eu tenho, na nossa região, a gente tem o Sol chega num ângulo mais baixo, né? No norte. No sul ele vai no verão, está tudo muito forte, mas o ângulo é menor, que a gente está no hemisfério sul, né? Está 23 graus deslocado em relação ao Equador.
É isso daqui, desses objetos é isso que a gente tem para conversar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar a visualização desse componente, vou abrir o arquivo do Rhinoceros da aula passada aqui e a gente vai ver como é que a gente organiza o cálculo de radiação. Aquele arquivo que tem do terreno. Esse daqui não, porque esse aqui não tem nada, esse arquivo. É só isso daqui que ele está mostrando. O arquivo do Rhinoceros não, o do Grasshopper vai. Porque o do Rhinoceros não tem nada. Ó. Se eu apagar isso daqui, tirar o preview desse cá, ó, isso aqui tá, se a gente precisar de alguma explicação, fazer alguma análise, a gente vai ver por isso. Então agora não é mais o que tem sombra e o que não tem sombra. É o que pega a radiação, quanto de radiação está batendo em cada elemento desse, né? E aí eu vou voltar aqui para o Ladybug. E eu tenho aqui em análise de geometria, ó, o que a gente fez na aula passada foi esse. Direct Sun Hours. Deixa eu conferir só se está gravando, tá? E o que a gente vai fazer, geometria, ó, o que a gente vai fazer outro aqui é a radiação incidente, ó. Ele calcula a radiação incidente em uma geometria using the sky matrix from the cumulative sky matrix component. Né? Ele vai usar essa matriz do espaço que a gente visualizou pelo Sky Dome. Não precisa ter o Sky Dome para fazer essa conta daqui, tá? Ele só está aqui porque é didático, tá? Então, ele vai dizer aqui que esse estudo pode ser usado para sistemas fotovoltaicos ou sistemas solares térmicos, né, aquecimento térmico de água. E ele também pode ser usado para definir a orientação da edificação no uso de energia e no tamanho e custo do sistema de refrigeramento, né? E aqui ele vai e ele anota aqui que reflexão dos raios do sol não são considerados, né? Se eu tenho um edifício de vidro na frente que está refletindo o sol ali, isso daqui não é considerado nesse estudo, tá? Basicamente isso. Vou primeiro abrir o arquivo da aula passada aqui, ó. Depois que eu apaguei a visualização do Sky Matrix para não atrapalhar, ele vai ficar assim. Vamos aqui em abrir. Vamos abrir aqui que vocês já vão reconhecer. File, Recent, cadê ele? Open, tá, vamos de Open mesmo. Ele está aqui na minha área de trabalho, foi esse aqui que a gente trabalhou. Tem os dois sólidos, tá? Não salvei aquele outro bloco que eu fiz nessa aula. Tá? Aí, imaginando que é isso aqui, que o meu arquivo está zerado, tá? Aqui. E mais uma vez eu vou ligar aqui os layers auxiliares para ver a linha do norte, que está para cá. Eu esqueci quanto é que deu, foi 47,064. Tá. Podia mostrar outro truque, mas vamos ficar por aqui mesmo. Desenho uma linha, vou aqui em Analyze, Angle, escolher dois objetos, e daqui para cá eu vou ter 47,064, tá? Esse é o valor daqui que eu peguei. Botar um menos por causa do sentido. O programa CAD... Professor? Oi? Professor? Opa, Você pode me mostrar como faz essas linhas perpendiculares aí? Eu não peguei isso na última aula, não. Como é que eu desenho a linha perpendicular? Eu estou chamando... Bom, linha aqui, eu posso digitar line, se for em inglês o de vocês. Agora eu posso vir aqui em Curve Tools, ó, que ele vai mudar esse meu menu lateral daqui. Toda vez que a gente vai para... Toda vez não, mas vários
elementos dessa barra daqui, ele muda esse painel. Esse aqui se chama sidebar. Esse aqui são as abas, se chamar assim mesmo. Aqui eu tenho um comando line, ó. Se eu tiver aqui com... Eita, ele mudou. Aqui eu tenho meus snaps. Eu tenho que estar com o endpoint ligado para fazer ela aqui certinha, se bem que não precisaria. Agora isso daqui, ó, eu estou assim porque eu estou com o orto ligado aqui, ó. E o atalho para o orto, se não me engano, por padrão, ele já vem com F8, igual ao AutoCAD, já vem com padrão isso, né? Eu tenho uns atalhos aqui que são iguais ao AutoCAD, mas alguns foi eu que configurei. Pronto, aqui desenha a linha. Tranquilo? Quem foi que perguntou? Eu, Heitor. Oi? Heitor. Valeu, Heitor. Obrigado pela pergunta. Aí depois eu vim aqui em análise, ó, Analyze, e peguei aqui Angle. E aqui eu escolhi a opção, ó, To Object. Isso aqui também é igual ao AutoCAD, ó. T e O são as letras maiúsculas. Você pode digitar TO para ele abrir aqui, não é isso? Não, só T. T. Line Sumés de Lambert. Basta o T ali. É o que está sublinhado, né? Quando ele aparece aqui, ó. E aí ele me deu 47.064. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, tá? Eu vou aqui, ó, na orientação do norte. É a mesma ideia, ó. Em 360 e tal, do mesmo ideia do outro componente. E aqui eu vou menos 47.064, tá aqui. E aí ele rotacionou, tá? Meu norte está alinhado com essa linha de cá. Se eu quiser ver, é só ligar o SkyDome, ó. Ligar o preview dele. E tá aqui agora meu norte alinhado com essas linhas, com essa linha daqui, ó. É o que a gente precisa, tá? Tranquilo, pessoal? Até aí? Ok, aqui eu estou no Show Component e eu vou voltar agora para aquele componente que a gente pegou, ó. Radiação incidente. E aí a mesma coisa, tá? Sky Matrix, a gente já sabe o que a gente vai botar aqui, que é o que a gente está conversando agora. Geometria é a mesma ideia da outro, é o elemento que eu quero fazer análise. No caso aqui eu vou fazer com terreno, depois a gente vai fazer com edificação. É isso aqui, ó. O que é que vocês perderam? Esse cá? Não, eu estava falando desse arquivo daqui, ó. Ah, não. O Grasshopper, eu acho que eu não perdi, não. Mas tem como a gente manter o Grasshopper em um e outro? Tem. Você consegue manter os dois. O negócio é que eu não preciso refazer meus arquivos do Grasshopper para cada arquivo do Rhino. Eu vou abrir um arquivo do Rhino, vou abrir um arquivo do Grasshopper, e eles vão trabalhar. Eu vou fazer eles trabalharem. E aí, querem um tempinho para refazer isso aqui? Mas vocês fecharam aqui? Não, não era para fechar nada, não. É porque quando eu abro um outro arquivo aqui, ó, se eu for aqui em Open, ele vai perguntar se eu quero salvar o arquivo atual. Eu estava pensando que era isso daqui. Mas não, ó. Vamos pegar aqui de novo. Você precisa, na verdade, colocar esse elemento de cá, ó. Isso daqui é só didático e, na verdade, não vai funcionar, é só para a gente entender. Depois eu vou tirar o preview dele. A gente vai trabalhar só com isso. Então, esse aqui a gente pode até apagar. Se eu precisar para alguma explicação, eu vou ligar esse elemento de cá, tá? Mas vou deixar ele assim. O que é que a gente precisa? Precisa ter isso daqui, de algum arquivo, que a gente pegue, para
ficar com o mesmo arquivo EPW e tal, tudo certinho. E desse de cá, ó, a mais, tá? Então, aqui, esse daqui, ele tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Cumulativo Sky Matrix, tá? É esse aqui que coloca. Aí, o que é que ele precisa? Ele precisa do ângulo, que eu digitei aqui. Location, com location. Parece um corretor falando, um corretor americano, uma location. Radiação direta e radiação difusa, tá? Esse daqui, ele já está no padrão, mas só para mostrar ali, botei só para mostrar que tem esses dois. A gente vai fazer o cálculo com high density falso mesmo, que é o padrão. Isso. Aí é isso daqui. Ok. Você botou um tanto ali. Esse daqui mas ele por padrão ele é falso, né? Eu não vou, isso aqui eu não vou voltar não. Para ele vai ficar igualzinho esse high density aqui. Quando ele está empty ou quando ele está falso, ele fica com a baixa densidade, né? Com a densidade menor. O quê? Esse aqui, toggle, boolean toggle. Mas esse aqui não precisa. Esse aqui não precisa não, esses aqui que precisam. Porque esse aqui é a configuração padrão, eu não vou mexer mais. Eu só quis mostrar que tem essa diferença aqui, ó. Quando ele está falso, o meu Sky Matrix está assim. Quando ele está verdadeiro, quando ele está verdadeiro de alta densidade, ele divide o céu no número maior de retalhos, tá? Não, no high density. E deixei aqui. Ground ref eu não vou botar não. É o nível do chão. Não vou botar não. Oi? Com o ângulo, né? Do eixo Y com a direção do norte. Qualquer aqui. É isso aqui que precisa, tá? No norte a escala mudou. Aqui. Acho que não sei. Sim, lá embaixo você apagou tudo, né? Apaguei tudo. Fiquei só com essas coisas. Tem os Skydome aqui, mas como eu disse, isso aqui é uma coisa meio didática, né? Não vou querer usar com ele não, tá? Dá para fazer coisas com ele, mas aqui tem as saídas dele. Então vou selecionar, posso clicar aqui no meio e botar Preview Off ou selecionar, clicar com o botão direito aqui no meio ou clicar com o botão direito aqui no vazio e botar um Preview Off para ele não aparecer. Só garantir que ele de fato está ali, tá esse bichinho está centralizado e quando a gente puder a gente vai começar a fazer essa análise. É a mesma, é muito parecido com a outra, ó. Vou pegar aqui o da aula passada e botar aqui do lado, só para te comparar. Ele recebia vectors, são os vetores que eram simplesmente as direções dos raios de sol. Esse aqui ele vai receber a Sky Matrix, tá? Esse aqui não é obrigatório, mas esse daqui é. A geometria é o que vai ser analisado, O contexto não é obrigatório, mas é importante. Como a gente viu, ele fica meio sem sentido com o contexto. O grid size que a gente vai botar em 1.5, tá? Também como uma coisa obrigatória aqui.
E demais ele vai ter o run também. O grid size aqui, que a gente vai botar a mesma coisa que a gente usou na aula passada. Grid size. E vai rodar essa análise. E é um resultado bem parecido com o da aula passada, tá? Bem parecido mesmo. Só tem outro significado, mas o esquema de rodar é bem parecido com isso daqui. Depois a gente pode cortar por dias do ano, fazer alguma coisinha assim. De repente até. E fazer o da fachada, né? Ver como é que a gente faz ele na fachada. E aí é só o das rotações e tal, que eu acho que deve ficar para amanhã. É pouca coisa. Mas é bem parecido, ó. A ideia é bem parecida de um com o outro. Vamos lá, vou apagar esse de cá. Podia até botar nessa aula talvez os dois arquivos para a gente ir comparando. Sky Matrix, que vai estar no lugar daquele outro elemento, né, dos vetores. Geometria. Vamos devagar. Esse laranjinha aí, qual é mesmo, sabe? Essa daqui é esse aqui, ó. Incident Radiation. Aqui eu vou para parâmetros e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada, ó. Pegar Geometry, tá? Usar um Geometry desse que ele é bem genérico. Se eu tiver com uma malha ou com NURBS, ele vai pegar, né? Você ligou o Sky Matrix, Os dois, isso. E aqui, ele vai sair daqui, né? Sky Matrix. Tá saindo para esse, tá saindo para esse de cá. Aí, geometria e contexto. Vão ser dois Geometry desse daqui, ó. Um para geometria e outro para o contexto, tá? Esse aqui é Geometry. Podia até botar esse. Quarta-feira, já quase o HD Já tá que tá, né? Geometry, só para botar o nome desse aqui também. O contexto vai ser aquele retângulo fora? Nessa análise aqui, eu vou analisar essa geometria daqui, vai incluir. Você tem uma caixa fora. A caixa foi ser contexto? Sim. Se você desenhar um outro elemento de prédio aqui, né? Você tem aqui fazer um box. Ele tá laranja aqui. Não, a linha. Porque não está passando informação nenhuma. O erro aqui, ó, é fail to collect data. Eu não marquei, eu só coloquei ali, mas não disse o que é o quê. Tá. Você vai, o contexto vai ser o piso. O contexto vai ser esse e esse. O contexto é tudo. O contexto é tudo. E a geometria? Geometria é o que eu quero, é a superfície que eu quero analisar. Vai ser qual? Aqui vai ser o terreno. Depois a gente vai fazer com. Só um minuto. A gente vai trocar. Eita. Eu fiz a geometria como se fosse os prédios. É isso aí. Aí tem que pegar esse elemento todo. A gente pode relembrar algumas coisas da aula passada, mas aqui eu tenho Geometry, clico com o botão direito, Set One Geometry e clico nesse bicho aqui. Ele já pegou, ó, o fiozinho já está da cor que ele deve estar. Aí tem aquele negócio que eu mostrei pela passada, só lembrando como é que ele funciona. Eu quero pegar tudo que está no layer de contexto. O que é que eu vou fazer? Diga. Deu problema aí. O meu hino tá. Travou? Não, ele tá com aquele do Dome que eu fiz antes, né? O que está com Dome? Ó, clica aqui no elemento do Dome, ó. Clica aqui fora e põe Preview Off nele.
Seleciona ele, depois clica fora com o botão direito e dá um preview off. O meu também está aqui, ó. Só que aqui eu posso selecionar ele aqui, ó, clicar aqui fora e dar um preview on, né? Na verdade. Ligar o preview. Ele está assim, ó. Ok. Eu seleciono meu componente, clico aqui e dou um preview off para. Porque aqui realmente ali é só para a gente entender de onde é que vem a conta. Clica fora com o botão direito. Diga. Assim que eu coloquei a geometria a geometria e o contexto, né? No caso da edificação do rio, o meu incidente rotate com laranja. Não estava assim colorido. Esse daqui, ele vai ficar laranja até a gente botar um negócio do run aqui. Ele vai ficar. Tá? Porque eu não peguei ainda. Não peguei o contexto ainda. Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Eu de novo. Diga. O meu PC hoje tá resolvendo me perturbar, professor. Ele tá Me diga aí, nesses onde é que dias. você linkou esses geômetros? Oi? Onde é que eu peguei o Geometry? Aqui, ó. Isso, onde tá linkado eles onde? Espera, eu não estou entendendo direito. A ligação está cortando um pouquinho, Heitor. O geômetro, ele tá linkado onde? Onde é que eu peguei? Eu peguei aqui, ó. Primeira aba, ó. Params. Primeiro Não, file. não. Eu quero saber onde ele tá linkado na forma, no Aqui. Rhinos. Ele está Geometry e contexto, né? Esse daqui, ele está linkado com o terreno. A mesma coisa da aula passada. E esse daqui eu vou linkar com o contexto. Eu não fiz ainda, estou esperando vocês me darem um ok. Eu tenho uma dúvida, professor. Pode perguntar. Valeu. O senhor fez esse cubo aí. Como o senhor deixou os três no mesmo contexto? No mesmo layer, né? Foi isso aqui, ó. Eu selecionei o cubo, tá? Vim aqui no layer, nessa caixa de layers aqui e cliquei aqui em contexto. Cliquei em cima do nome do layer. É uma das maneiras de fazer isso. Outra maneira é aqui em Standard. Eu vou deixar nessa daqui mesmo, que é mais fácil. Chego aqui, ó, clico em contexto. Clico aqui em contexto, ó. Ele vai. Uma coisa que ele faz é o seguinte, ó. Quando eu tô com uma coisa, quando eu não tenho nada selecionado, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é trocar qual é o meu layer que está ativo, tá? Ele tem um layer que ele chama default, padrão, mas eu vou trocar meu layer ativo aqui para alguma outra coisa, né? Quando eu tenho alguma coisa selecionada, se eu clicar do lado de cá do nome, eu não troco ele de layer, ó. Eu só mudei o layer ativo. Mas se eu clicar em cima aqui do nome, ó, ou aqui até à esquerda, eu vou. Isso aqui não deu para ver porque eu troquei para o mesmo layer. Vou botar aqui para o layer do norte. Cliquei aqui em cima do nome do layer, ele trocou para o layer norte, tá? Então, às vezes a gente clica mais para cá, porque essa região aqui, ela está para marcar o que é o layer ativo, essa região aqui está para dizer qual é o layer que está ligado ou desligado, que a gente consegue ver. Isso aqui a gente pode trancar os layers, menos o layer ativo, né? E aqui eu posso clicar aqui no nome e ele vai mudar. Beleza? Beleza, obrigado. Mas é isso aqui. Ele tá cinza escuro aqui? Tá, inclusive mandei botar o óculos. Tá. Só dando uma olhada aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, que é quanto. O dono sumiu, mas não tenho mais os volumes.
Ok. Uma dica de pegar o contexto, tá? Se a gente tiver com um arquivo modelado, né? Do bairro mesmo, uma coisa assim, uma coisa que a gente consegue até com alguns programas pegar isso, vai ter muita coisa de contexto para eu clicar, tá? E aí eu posso chegar aqui, ó, abrir meu quadro de layers, que é esse bolo aqui, essa fatia, né, coloridinha dessas camadas coloridas. Seleciono aqui o meu layer, o layer que eu quero, tá? Eu posso vir aqui e aqui em Select Objects, nesses três tracinhos aqui. Eu posso vir aqui mesmo, ó, e vir no Select Objects, que ele vai pegar todos os objetos que eu quero. Aí eu volto para o Grasshopper e aqui eu dou um comando só, que é esse daqui, Set Multiple Geometry, e ele vai pegar as geometrias que estão selecionadas no Grasshopper automaticamente. Se tiver alguma coisa selecionada no Grasshopper, até por engano tiver aqui, tem um ponto aqui no meio desse negócio, se eu quiser selecionar, clicar aqui, botar Select Multiple Geometry, na verdade ele vai pegar só esse ponto. Se tem alguma coisa selecionada no Grasshopper, no Rhinoceros, quando a gente vai para Select, ele vai pegar. Se não tem nada, ó, vou clicar aqui para sair desse ponto, ó. Vou clicar aqui, Set Multiple Geometry, ele vai vir para cá, né? Ele vai vir para cá o controle e eu vou clicar. Para pegar o contexto, ele também set geométrico? Set Multiple Geometry. Só que primeiro. Mesmo com contexto. Só, ó. A questão é a seguinte: o contexto, a diferença é que uma caixinha tá ligando para cá, a outra tá ligando para cá. Mas quando eu for selecionar o contexto, A diferença é que eu estou analisando uma superfície só e eu estou usando múltiplas geometrias para contexto. Muitas vezes a gente vai fazer a análise de uma geometria só, poderia ser mais de uma, mas via de regra o contexto vai ter mais de um elemento. Então o piso não é contexto, é geométrico. É geometria. Aí é só trocar a ordem. Ok? E agora está faltando pouca coisa. Grid size, que a gente viu que a gente vai botar aqui 5, né? 0, botar aqui 0.5, maior que 5. Tá aqui, uma casa decimal só, tá bom. 0.5 maior que 15, menor que 15, não, menor que 10, ó. E vou deixar ele já ajustado em 5. Assim, ó. 0.5 menor que 5, menor que 10. Tá? Eu vou digitar de novo, porque eu dei o zoom. Ele cancela. 0.5 menor que 5, menor que 10. E ele vai me dar aqui um number slider de meio até 10, ajustado em 5. E esse aqui eu vou botar para o grid size. Quase lá. Botei de meio até 10, de 0.5 até 10 e deixei ele em 5. Pode ser até um pouco maior, né? A gente já viu o que acontece. Esse daqui demora mais, tá? Do que o outro para calcular. E a verdade é que a gente está usando um programa que se chama Radiance. Vou procurar aqui ele. Por debaixo dos panos. Radiance. É um conjunto de programas para simulação de luz, né? Que você tem. Agora ele dá uns arquivos, né? Ele é mais difícil de usar, tá?
e ele não tem tanto, não tem tanto componentes paramétricos, né, para se usar. Agora ele é usado em vários, ó, FreeCAD, Blender, vários programas usam o Radiance para calcular a iluminação. Switch Home 3D, 3D Wings, de modelagem e tal, e até algumas coisas pagas, né? Então aqui no meu, deixa eu ver aqui o que é que ele tem. O Grasshopper não está aparecendo aqui. O Rhinoceros 3D, ó, que está usando o Rhino, está usando ele por baixo, né? Mas é um programa interessante. Agora essa interface aqui, ela é melhor, tá? O que é que está faltando aqui para ele rodar? Quem é que me responde? O que é que tá... Oi? O Run. O toggle fast start ali. É isso. Muito bem. A gente vai ter que botar... Esse daqui é mais pesado do que o outro. Então esse, com certeza, eu vou aqui no False Start. Porque senão, ó... E a gente vai fazer mais uma coisa antes de rodar, que é salvar, né? Antes de rodar, salvem do jeito que está aqui. Porque essa computação é um pouco mais... ela pega um pouco mais, tá? Se tiver... Pode aumentar o grid size aqui para 8, para 10, se achar, para fazer uma primeira rodada, ver como é que a máquina se comporta. Mas aqui eu já vou clicar. Já? Aqui, ó. É o Fast Start Toggle. Ele já rodou. Ele tá... Brincadeira. Vamos ver aí. Vamos ver o que aconteceu aí. Aqui são as mesmas coisas da aula passada, tá? Vou dar uma limpada para a gente ter uma imagem melhor. Entender o que ela está fazendo. A gente pode recortar por período. Ele está pulando aí. Ele está com grid size de 5, 7. Ele está com mais 10. Clica aqui nesse componente. Talvez alguma coisa que não tenha selecionado. Muito claro. Não mudando não. Acho que é alguma coisa que eu usava. Mas aqui provavelmente é ótimo. Aqui, ó, provavelmente está acontecendo é isso. Esse aqui vai funcionar. Tem algumas coisas aqui. Ele está pegando um pouco. Ele não vai conseguir fazer essa diferença, tá? Estudo provavelmente essa passa. Vou aqui. Porque se você clicar, você vai ficar só esse daqui, ó. O browser dele ser um pouco mais lento, até demorado. Mas não tá bom, pelo menos nessa configuração, né? Porque tudo pode ser lento aqui. Se eu botar aqui meu slider para 1, para meio, ele vai acabar ficando mais lento, né? Lembrando, ó, qualquer mudança que for fazer aqui é aconselhável desligar, mas ele está indo tão rápido que não tá precisando, né?
Essa daqui é a ideia, tá? É através dessa matriz. E ele está usando o Radiance para fazer essas contas de cá. Por uma questão de revisão, vamos botar uns ROIs aqui. Olha, bom, primeira coisa, dar uma limpada, né? Nessa figura. Isso aqui fica mega sujo quando a gente tem, porque a gente tem três objetos um em cima do outro, tá? Um é a própria superfície que eu estou usando aqui na análise, que ela está sobrepondo com a malha, com a visualização do resultado que eu quero. Eu vou chegar aqui simplesmente na minha análise, ó, e vou apagar esse layer para cá. A outra coisa que ainda está sobrepondo é o elemento do grasshopper, ó, aqui. Porque o grasshopper ele marca em vermelho ou em verde, ele marca o objeto que está sendo referenciado. O componente ele marca, ele cria, uma cópia daquele objeto para tratar aqui do inocente, do coisa. Então aqui do grasshopper. Aqui eu posso selecionar esses dois, clicar com o botão direito aqui fora e botar um preview off para ficar assim mais limpinho, tá? E aqui eu tenho meu resultado final, ó. Ele está aqui nessa escala, eu tenho radiação bem alta no lugar que está aqui em vermelho, somatório do ano, tá? Lembrando, aqui eu tenho alguma interferência dessa edificação aqui, norte, sul, leste, oeste, principalmente no inverno, né? Aqui, final de tarde de inverno, ele vai me dar alguma interferência nisso daqui, mas a ideia é essa. Aqui eu tenho, se isso aqui fosse um telhado, eu ia ficar felizão, ia saber onde botar minhas placas solares, que elas não iam ficar nem aqui, né? Iam ficar aqui, iam ficar aqui. Aqui eu ia ter um bocado de placa, aqui eu ia ter um bocado de placa e tal. Embora valha a pena você quebrar essa análise por estação, por período do ano, para você vai entender se você vai ter uma perda muito grande em um determinado período do ano e tal. E aqui é radiação solar mesmo, tá? Lembrando que o vermelho essa escala, isso aqui é um diagrama de falsa cor, tá? Essa não é não estou mandando pintar meu terreno dessa cor, eu estou analisando. Isso aqui está me dando uma resposta de uma análise, né, de uma simulação em cima do terreno sobre radiação solar, ok? E esse aqui é o trecho. Acho que chegou a hora do nosso lanche, da nossa pausa. Como assim? Deixa eu dar uma olhada aí. Como é que tá o seu? É isso aí. O que é que eu tenho que fazer? Chega aqui no análise e liga a luz nesse lugar. Aí tem outra coisa a fazer que é o azul. Então, as duas coisas a fazer. Seleciona esses dois pontinhos. Escolhe para aqui você vai fazer tudo, tá? Você pode se bater. Você clicar no vazio, ele seleciona. Você vai ter que selecionar primeiro. Exclusivo. E do baixo também. Aí, agora clica no vazio aqui. No direito, perfil ó. Dá uma olhada na dele, tá? Agora tem uma coisa que eu vou te aconselhar a fazer. Com esse exemplo que está dando, eu vou dizer que eu não usaria esse, né? Eu usaria esse. Eles são a mesma coisa, só que toda vez que você puder
Tranquilo, pessoal? Todo mundo bem aí? Deu um bug aí, foi? Aqui tá tudo certo. Ah, aquele deu. Tranquilo? Bom, na volta a gente vai, só para relembrar, botar horas aqui e pegar um edifício para fazer a parte de radiação, tá? De cálculo de radiação. E ver o que é que a gente tem de resultado. De resultado aqui, ó. Bom, resultado eu acho que é interessante, né? A gente olhar algumas coisas aqui. Tem algumas coisas que não aparecem, mas eu vou deixar para olhar e explicar algumas coisas aqui, né? Tem a radiação total, que vai sair durante o ano, tem algumas coisas que a gente vai poder dar uma lida melhor, não ter só o gráfico, mas também poder ver os resultados, como é que eles estão, tá? Mas aqui, enfim, faltam 15 aqui para a cantina fechar. A gente vai mais ou menos esse horário, né? Porque aqui também começar a explicar isso daqui e ter que parar, eu prefiro explicar na volta, tá? Oi? São 15 para 8, né? A gente volta a 8 e 5, pode ser. Umas duas cervejas, né? Já é quase quinta-feira, já dá. Beleza, pessoal. A gente volta aqui umas 8 e 5.